Olá, alunos! Mais uma aulinha relacionada a conteúdos de botânica. Hoje eu vou explicar para vocês quais são as partes das plantas, as características de cada uma delas. Além disso, vou trazer também como é que as plantas elas são classificadas, né? De acordo com alguns critérios, elas fazem parte de alguns grupos, né? Aquelas que têm sementes, que têm frutos, flores. Então, eu vou explicar para vocês como é que a gente chama as plantas que têm fruto, que têm flores, que têm sementes, que são pequenas, que são grandes, mostrando as características para ajudar vocês nessa diferenciação e também como forma de auxiliar vocês nos estudos para o Enem. Espero que vocês gostem, então vamos conferir mais uma aulinha de botânica. As principais partes das plantas. Os meristemas caulinar e radicular dão origem, na maioria das plantas, a diferentes partes, que vou explicar na aula de hoje, que é a raiz, o caule e a folha. Iniciando pela raiz. As raízes, além de absorver água e outras substâncias, têm a função de fixar a planta ao substrato. Suas ramificações aumentam a área de absorção e melhoram a fixação. As raízes da maioria dos grupos de plantas possuem as seguintes regiões: a zona de divisão celular, que é a região composta pelo meristema apical, onde ocorrem as divisões celulares, promovendo o crescimento da raiz em comprimento. Possui uma camada de células protetoras, chamadas de coifa, que ajuda a raiz a penetrar no solo. Depois tem a zona de alongamento, que é o local onde as células produzidas no meristema crescem, aumentando o comprimento da raiz. Depois, a zona de maturação, região com pelos, na qual ocorre a absorção de água e de sais minerais. As raízes, elas apresentam dois padrões principais de crescimento. Um dos padrões, chamado raiz pivotante, possui um eixo principal com ramificações formadas por raízes laterais. O outro padrão, conhecido como raiz fasciculada, possui raízes adventícias ou em forma de cabeleira. Algumas plantas possuem raízes que desempenham outras funções, além da fixação e absorção. Vou tentar explicar para vocês um pouquinho dessas raízes. Tem a tuberosa, onde a especialização dela é o armazenamento de nutrientes. A escora, responsável por dar suporte e sustentação. Respiratória, responsáveis pelas trocas gasosas em solos encharcados. E também a aérea, que não é subterrânea. Ela absorve a umidade do ar. Em relação à disposição dos tecidos nas raízes, as células formadas a partir do meristema radicular sofrem diferenciação, dando origem aos diversos tecidos da raiz. A epiderme, tecido de revestimento, envolve todas as regiões da raiz e, na zona de maturação, possui células com prolongamentos chamados de pelos, por onde a água e os sais minerais são absorvidos. As células de parênquima preenchem a raiz e em algumas plantas são responsáveis pela reserva de substâncias. O tecido vascular é formado primeiramente no centro da raiz. Os caules, ele tem como principal função erguer e sustentar a planta. Deles se originam as folhas e as ramificações caulinares. No ápice de cada caule ou ramo encontra-se um meristema apical, responsável pelo crescimento da planta em comprimento. O local de inserção da folha chama-se nó, e na parte interna, entre a folha e o caule, existe uma gema axilar, que pode se desenvolver e formar um novo ramo.
A região entre um nó e outro é denominada de entrenó. Existe grande variedade de tipos de caule com diferentes modificações e especializações. Vou tentar mostrar alguns para vocês. Falando um pouquinho em relação aos caules modificados, o primeiro exemplo que trago para vocês é o bulbo. E a modificação dele é que ele é reduzido e é envolto por folhas modificadas. Depois tem o tubérculo, onde ele é subterrâneo e armazena substância de reserva que o torna intumescido. Depois tem o volúvel, que ele precisa se apoiar em outro para crescer. E depois o suculento, que possui reserva de água em seu interior. Sobre a disposição dos tecidos no caule, o meristema apical origina os diferentes tecidos do caule. A epiderme, tecido de revestimento, envolve toda a superfície da planta. Abaixo da epiderme se localiza o córtex, formado por células de parênquima e colênquima. O centro do caule, chamado medula, também é preenchido por células parenquimáticas. Em geral, entre a medula e o córtex localizam-se os tecidos vasculares que possuem diferentes padrões de organização dependendo da espécie. Falando um pouquinho sobre as folhas, elas são responsáveis pela maior parte da fotossíntese realizada pela planta, devido à grande quantidade de cloroplastos, contendo clorofila, presente nas suas células. O formato achatado, tipo lâmina, ajuda na captação de luz, pois expõe uma maior superfície em relação ao volume e à radiação solar, auxiliando na transformação da energia solar em química, principalmente na forma de glicose. As folhas, elas podem ser simples ou compostas e, em geral, são ligadas ao caule por uma estrutura conhecida como pecíolo. Podem apresentar modificações que as tornam especializadas em algumas funções. Folhas de algumas plantas carnívoras funcionam como armadilhas. As brácteas, em geral coloridas, parecem pétalas e atraem polinizadores. As graminhas se enrolam e auxiliam no suporte. Os espinhos funcionam como estruturas de defesa. Sobre a disposição dos tecidos na folha, a folha ela é revestida por epiderme, que deposita externamente uma camada de cera, que é a cutícula, que vai evitar a perda de água. Os estômatos, localizados na epiderme, regulam a entrada e a saída de gases. O interior da folha é formado principalmente por células de parênquima clorofiliano, mas também contém outros tecidos, como tecidos condutores e tecidos de sustentação, colênquima ou esclerênquima. A distribuição dos tecidos vasculares forma as nervuras foliares, que podem apresentar-se dispostas paralelamente ou ramificadas. Finalizando essa primeira parte em relação às principais partes das plantas, a gente sabe que existem outros órgãos das plantas. Em alguns grupos de plantas, também há a formação de flor, fruto e semente. As flores, elas são órgãos responsáveis pela reprodução sexuada de algumas plantas. Elas produzem gametas masculinos, que é o pólen, e gametas femininos, óvulos no interior do ovário. A fecundação dos gametas leva à formação da semente, estrutura que contém o embrião, e ao desenvolvimento do ovário da flor, formando o fruto, que protege as sementes. Na maioria das plantas, é dentro do fruto que as sementes estão alojadas. Encontrando o local ideal para se desenvolver, a semente pode germinar e formar um novo indivíduo. A classificação das plantas. Como é que a gente consegue reconhecer os representantes dos principais grupos de plantas? Bom, a classificação das plantas, ela se iniciou na antiguidade, com Teofrasto, um aluno de Aristóteles,
que as distinguiu de acordo com suas formas: ervas, subarbustos, arbustos e árvores. A classificação baseada somente na forma do caule das plantas é considerada inadequada, pois não reflete as relações evolutivas desses seres. Com esse critério, plantas que não têm nenhum parentesco próximo poderiam ser reunidas em um mesmo grupo, o que não seria representativo de suas relações evolutivas. Os critérios de classificação. Atualmente, a classificação feita por cientistas leva em conta várias características, como as morfológicas, a parte externa, as anatômicas, a parte interna, e as moleculares, que são as informações genéticas. Considerando os critérios apresentados a seguir, as plantas elas podem ser classificadas em 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Presença ou ausência de vasos condutores no caule, presença ou ausência de sementes, presença ou ausência de flores e frutos. Em razão dos critérios usados na classificação desses 4 grupos, outras nomenclaturas foram propostas para agrupar as plantas. Podemos então encontrar em outros livros designações diferentes. As gimnospermas e as angiospermas podem ser denominadas de fanerógamas ou espermatófitas, plantas sem sementes. Em contraposto, as plantas sem sementes, como as briófitas e as pteridófitas, assim como as algas, também podem ser chamadas de criptógamas. Essa nomenclatura é antiga e considera aspectos reprodutivos para a classificação. Alguns autores ainda dividem as plantas considerando a presença ou a ausência de tecido condutor. Por não possuírem tecido condutor, as briófitas são denominadas avasculares. E as plantas dos outros grupos, como as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, por apresentarem tecido condutor, chamam-se vasculares. Todos esses nomes visam facilitar a classificação e deixar explícitas as características que distinguem os 4 grandes grupos entre si. A seguir, eu vou explicar com mais detalhe as características gerais de cada um desses grupos. Briófitas. As plantas reunidas nesse grupo são caracterizadas por ausência de vasos condutores, ausência de sementes, ausências de flores e frutos. Popularmente conhecidas como musgos, as briófitas costumam formar um tapete em locais muito úmidos. Além dos musgos, elas englobam as hepáticas e os antóceros. O grupo das briófitas é formado por plantas geralmente pequenas, de poucos centímetros de altura, o que facilita o transporte de água por osmose, visto que essas plantas não possuem xilema e nem floema. Por dependerem muito da água para sobrevivência e reprodução, elas vivem em locais úmidos, como florestas tropicais e margens de cursos de água. Nas briófitas, o gametófito tem vida livre, é fotossintetizante e é a estrutura que observamos com maior frequência. O gametófito produz os gametas em estruturas denominadas gametângios. O gametângio, que produz gametas masculinos flagelados, é o anterídeo, e o que produz o gameta feminino é o arquegônio. Os gametas dependem da água para se encontrarem e, após a fecundação, o esporófito se desenvolve e fica ligado ao gametófito, dependendo nutricionalmente dele. O esporófito possui um único esporângio, estrutura responsável pela reprodução dos esporos. Após a liberação dos esporos, o esporófito perece. Pteridófitas. As características principais das plantas que pertencem a esse grupo são
presença de vasos condutores, ausência de sementes, ausência de flores e frutos. Alguns de seus representantes são as samambaias, as avencas, as cavalinhas. A maior parte das pteridófitas tem tamanho mediano, mas algumas podem atingir grande porte, podendo até ser confundidas com árvores. O aumento no tamanho em relação às briófitas foi possível graças ao surgimento de tecido condutor. Essas plantas possuem raízes que conseguem absorver a água do solo, mas continuam a ter certa dependência da água para a reprodução. Por isso, vivem em locais úmidos e sombreados. Nas pteridófitas, o esporófito libera os esporos que podem ser dispersos pelo vento. O gametófito, também denominado prolato, mede poucos centímetros. Seu formato lembra um coração. Tem vida livre e é fotossintetizante. Nele se desenvolvem as estruturas produtoras dos gametas femininos, os arquegônios, e as produtoras dos gametas masculinos, os anterídeos. Os gametas masculinos são flagelados e dependem da água para encontrar o gameta feminino. Após a fecundação, o zigoto se desenvolve em esporófito, que é fotossintetizante e tem vida duradoura, ao contrário do que acontece nas briófitas. Um exemplo de esporófito é a samambaia, que pode viver vários anos. Outra característica dos esporófitos das pteridófitas é a produção de vários esporângios na superfície interior dos seus folíolos. Esse conjunto de esporângios é denominado de soro. Gimnospermas. As plantas que fazem parte desse grupo apresentam como principais características presença de vasos condutores, presença de sementes, ausência de flores e frutos. As gimnospermas têm como representante mais conhecido os pinheiros, que pode ser encontrado nas regiões sul e sudeste do Brasil. Outras plantas desse grupo são as cicas e as sequoias. Estas últimas são as maiores árvores do mundo, podendo atingir mais de 80 metros de altura. As gimnospermas são encontradas em todo o mundo, sendo especialmente abundantes em locais de clima frio. Nas gimnospermas ocorre uma redução muito grande do gametófito, que se tornou dependente nutricionalmente do esporófito. Nesse grupo também ocorreu uma diferenciação mais evidente entre os gametófitos masculino e feminino. A reprodução das gimnospermas não depende da água. Nessas plantas ocorre a formação do tubo polínico, que permite o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, sem a necessidade de um meio aquoso. Depois da fecundação, os óvulos fecundados formam as sementes que não estão protegidas por frutos. Essa característica originou o nome do grupo. A semente então germina e se desenvolve, formando um esporófito maduro, que são as plantas que conhecemos como pinheiro. Na época de reprodução, o esporófito produz estruturas reprodutivas denominadas estróbilos, popularmente chamadas de pinha. Os estróbilos femininos contêm os esporângios que produzem os gametas femininos e são formados por escamas que protegem a futura semente, sendo maiores que os estróbilos masculinos na mesma espécie. Estes últimos contêm os esporângios que formam os esporos masculinos. O esporo masculino se desenvolve em gametófito masculino, também chamado de grão de pólen, que pode ser disperso pelo vento, atingindo o gametófito feminino em um processo denominado polinização. O esporo feminino se desenvolve em um gametófito feminino, dentro do óvulo, e é protegido por uma escama.
O óvulo possui uma abertura denominada micrópila, que permite a entrada do grão de pólen. Este forma o tubo polínico, permitindo a fecundação e, consequentemente, formação da semente. No caso dos pinheiros, o tempo entre a polinização e a fecundação pode ser muito grande, chegando a 15 meses. Finalizando, temos as angiospermas. As principais características desse grupo são presença de vasos condutores, presença de sementes, presença de flores e frutos. As angiospermas são o grupo de plantas mais abundante e diversificado da Terra, com mais de 230 mil espécies. Há plantas de todos os tamanhos e formas, desde árvores de grande porte até pequenas ervas. Elas estão amplamente distribuídas, são encontradas em todos os ambientes, desde locais com muita água, como lagos e manguezais, até lugares áridos e semiáridos, como a caatinga e o cerrado. Como as gimnospermas, as angiospermas não dependem da água para a reprodução, devido à presença do tubo polínico. Além disso, o esporófito também é a fase duradoura e os gametófitos são reduzidos, principalmente o gametófito feminino. A principal característica que difere as angiospermas das gimnospermas é a presença de flores e frutos. A diversidade de espécies que existe no grupo das angiospermas reflete-se na variedade de flores e frutos. As angiospermas também se distinguem dos outros grupos de planta em virtude da característica como a dupla fecundação e o endosperma triploide. Após a fecundação, ocorre a formação da semente, que quando germina, se desenvolve em um esporófito jovem. Depois de maduro, esse esporófito produzirá flores. Nelas é que estão os gametófitos feminino, dentro do ovário, e masculino, que são os grãos de pólen. As angiospermas podem ser divididas em dois grupos principais, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Essas denominações referem-se a uma das características que as diferenciam: a presença de um ou dois cotiledôneos no embrião. O cotiledôneo é uma folha embrionária que pode absorver ou armazenar reservas. As monocotiledôneas, como as orquídeas e o milho, apresentam apenas um cotiledôneo, que tem a função de absorver reserva do endosperma, que acumula reservas de nutriente para o embrião. As eudicotiledôneas, como o feijão e a roseira, possuem dois cotiledôneos, que armazenam reserva para o embrião.